Que neste santo e sagrado momento, Mestre querido, envolvidos que estamos pelo Teu amor, que possamos desejar a todos muita paz, muita força, e fazermos esta prece de abertura para esse nosso tão esperado Evangelho no Lar, onde aqueles que ouvem, que veem o vídeo, e aqueles que preparam para fazer o Evangelho, todos estamos aprendendo, todos estamos fazendo parte de um contexto daqueles alunos da escola da vida, onde nessa classe abençoada, que se chama Planeta Terra, nós vamos tendo a oportunidade de aprendermos inúmeras lições. Muitas vezes nós nos ralamos, nós tropeçamos, nós nos machucamos, vamos fazendo os devidos curativos e assim nós vamos seguindo adiante. Que as dores, muitas vezes, da alma, que a sensação de insatisfação, aquele desconforto, problemas de enfermidades, seja que tipo de problema for, que possamos cumprir com os nossos deveres, de filhos do Pai Maior, de irmãos de Jesus, que nós nunca estamos sozinhos, estamos sempre amparados. Portanto, diante de qualquer dificuldade, as mãos de Jesus estarão sempre estendidas para nos dar suporte, até para saber passar pela dor. Passar com consciência, com fé, com perseverança. Que Deus abençoe a todos e que com a permissão do alto possamos dar a sequência, iniciando o Evangelho no Lar. Que Deus abençoe, muita luz, muita força a todos. Graças a Deus. Olá, amigos! Então, dando início às leituras, nós vamos então começar pela questão 872. Resumo teórico das motivações das ações do homem. A questão do livre-arbítrio pode ser resumida assim: o homem não é fatalmente conduzido ao mal. Os atos que ele realiza não estão antecipadamente escritos. Os crimes que ele comete não resultam de uma sentença ou destino. Ele pode, como prova e como expiação, escolher uma existência em que terá arrastamentos para o crime, seja pelo meio em que está colocado, seja pelas circunstâncias que sobrevirão. Mas sempre tem o livre-arbítrio para agir ou não agir. Assim, no estado de espírito, o livre-arbítrio existe na escolha da existência ou das provas, e no estado corporal, na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos aos quais estamos voluntariamente submetidos. Cabe educação e combater essas más tendências, e o fará utilmente quando estiver baseada no estudo profundo da natureza moral do homem. Pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral, chegar-se-á a modificá-la, como se modifica a inteligência pela instrução e o temperamento pela higiene.
Então, aqui é ressaltada essa questão de que, mesmo que as condições do ambiente e a própria índole nossa nos predisponha a alguns comportamentos, nós não somos máquinas ou feitos, digamos assim, para falharmos ou para nos enfraquecermos diante de uma tentação. É que nós temos ali, claro, as possibilidades de atuarmos, as possibilidades de crescermos e de testarmos também as nossas convicções. Então, aqui nós continuamos. O espírito liberto da matéria e no estado errante faz a escolha de suas existências corporais futuras, segundo o grau de perfeição que alcançou. E é nisso, como dissemos, que consiste sobretudo o seu livre-arbítrio. Essa liberdade não é anulada pela encarnação. Se cede à influência da matéria, é porque sucumbe sob as próprias provas que escolheu, e é para ajudá-lo a superá-las que ele pode invocar a assistência de Deus e dos bons espíritos. Então, novamente aqui, o lembrete de que nós não estamos sozinhos, né? E que realmente a assistência espiritual nesses momentos de provação é muito importante. Então, ainda que mesmo sem a matéria, né, mesmo sem o nosso corpo mais denso, nós temos o espírito ainda que faz escolhas, em que a todo momento estamos passando por momentos ali decisivos de teste e de possibilidades. Então, pedir ajuda é um dos comentários aqui dessa nossa leitura, muito interessante. E assim, também nos dá a certeza de que se nós ainda falhamos, se nós ainda temos situações em que hoje enfraquecemos, futuramente nós poderemos passar pelas mesmas provas sem falha, pela nossa boa vontade, pela nossa persistência, e que, se nós estamos, como ele lembra aqui na leitura, se nós cedemos à influência das matérias, muitas vezes nós escolhemos nessas situações de teste. Então, muitas vezes nós pensamos que conseguimos, mas quando nós estamos realmente na lida do dia a dia, vemos que a carga que nós escolhemos é ainda muito pesada para nós. Então, nós contamos, na verdade, com os bons espíritos, com os amigos espirituais em todos esses momentos, desde os planejamentos das nossas provas, mas também quando nós estamos nesse momento de provação, né? Nós podemos pedir auxílio dos bons espíritos e com certeza começamos a cada vez mais persistimos nos nossos nossas boas ações. Então, muito obrigada. Agora a gente vai também dar continuidade para mais leituras. Olá, vamos continuar a leitura do Livro dos Espíritos na questão 782. Sem o livre-arbítrio, o homem não tem nenhum demérito no mal, nem mérito no bem. E isso é igualmente reconhecido no mundo, onde se proporciona sempre a censura ou o elogio à intenção, quer dizer, à vontade. Ora, quem diz vontade, diz liberdade. O homem, portanto, não saberia procurar uma desculpa de suas faltas no seu organismo, sem abdicar de sua razão e de sua condição de ser humano, para se assemelhar ao animal. Se assim o é para o mal, o será também para o bem. Mas quando o homem faz o bem, tem grande cuidado em se fazer merecedor e não procura, por isso, gratificar seus órgãos, o que prova que,
instintivamente, ele não renuncia, malgrado a opinião de alguns sistemáticos, ao melhor privilégio de sua espécie, a liberdade de pensar. A fatalidade, tal como é vulgarmente entendida, supõe a decisão prévia e irrevogável de todos os acontecimentos da vida, qualquer que seja a importância. Se ela estivesse na ordem das coisas, o homem seria uma máquina sem vontade. Para que lhe serviria sua inteligência, visto que seria invariavelmente dominado em todos os seus atos pela força do destino? Uma tal doutrina, se fosse verdadeira, seria a destruição de toda liberdade moral. Não haveria mais responsabilidade para o homem e, por conseguinte, nem bem, nem mal, nem crimes, nem virtudes. Deus, soberanamente justo, não poderia castigar sua criatura por faltas que não dependeu dela cometer, nem a recompensar por virtudes das quais ela não teria o mérito. Semelhante lei seria, além do mais, a negação da lei do progresso, porque o homem que esperasse tudo da sorte não tentaria nada para melhorar sua posição, visto que não seria nem mais nem menos. Nesses parágrafos da questão 872 é feito um resumo, né, de tudo o que aconteceu no capítulo, né? E ele fala sobre a situação do se o homem não tivesse o livre-arbítrio e se algo fosse pré-programado, né, ele não teria mérito, não haveria necessidade do homem e da mulher, no caso da humanidade, né, não teria mérito o seu progresso, porque tudo isso já estaria pré-definido, programado para acontecer. Então não teria essa questão do empenho para algo acontecer, porque tudo já estaria pré-definido se não houvesse esse livre-arbítrio. Todas as coisas aconteciam conforme Deus assim o quisesse. E não é isso que acontece, né? Cada um tem a sua própria capacidade de escolha, a sua própria forma de estar levando a sua existência. E de tal forma que ele também ele coloca numa parte do parágrafo que se existisse uma doutrina que trabalhasse com a ideia que tudo já fosse acontecer, estava pré-determinado. Primeiro ele fala que não deveria existir esse tipo de doutrina, né? E depois ele fala que não haveria mérito no crescimento da pessoa, porque isso já estaria, ele já nasceria sabendo, né, com o sucesso ou com a falha, porque isso, o caminho já estaria escrito, ele só seguiria o roteiro de uma história já pré-determinada. E que isso é uma coisa muito estranha de se pensar, mas que de qualquer forma é uma existência que é antagônico a tudo que Deus quer pra gente, né? Porque se tudo fosse pré-definido, pré-programado, a gente não necessariamente já poderíamos nós ser perfeitos, não teria porque toda essa jornada para a gente chegar na proximidade de Deus, né? Não teria o percurso, já estaríamos na reta final. E não é isso que acontece. A gente precisa viver nossas existências, para viver nossa vida, para objetivar chegar numa existência mais próxima de Deus possível, logicamente se espelhando no exemplo que ele nos deu, que é Jesus Cristo. Neste momento, ao fazermos a prece de encerramento de mais este encontro,
Nós desejamos a todos que estejam em seus lares, sentindo a presença do Mestre e que diante de qualquer desconforto interior, muitas vezes sentindo medo, quantas vezes com um pouco de angústia, com um pouco de aflição, com incertezas, diante de momentos de dificuldades que um de nós, alguns de nós, ou todos nós, de uma forma direta ou indireta, esteja passando por alguma dificuldade, que nós possamos, na proporção inversa, aumentando o nosso amor e a nossa fé em Jesus. E, consequentemente, nós vamos diluindo todos esses sentimentos de insegurança. Esses momentos que às vezes achamos tão difíceis. Os problemas podem até continuar sendo questões que estão no nosso caminho para passarmos e para ali aprendermos mais lições. Mas a força, pelo nosso amor, pela nossa confiança ao alto, vai nos ajudando a ter um olhar, uma visão de aprendizado, de que nada é em vão, de que nada está fora do controle de Deus e de Jesus. Portanto, amados irmãos, com Jesus em nossos corações, nós estaremos cultivando a segurança, deixando a ansiedade do lado. O dia de amanhã nem chegou, nós nem sabemos se vamos passar pelos acontecimentos que hoje nos amargura. De repente nós vivemos um dia de aflições por causa de um problema ou de alguns problemas, e estes nem ocorrerão no dia de amanhã. Então nós perdemos hoje a oportunidade de angariarmos mais energias boas para nos prepararmos para o dia seguinte. Então chega no dia seguinte, nós estamos desgastados, estamos sem forças para darmos os passos que precisaríamos dar. E tudo é lição, tudo é ensinamento. Que estes momentos possam ficar, deste mais esse encontro, como momentos ricos de reflexões, para que nós nos sintamos cada vez mais em paz, cada vez mais seguros, para dizermos ao Senhor: Senhor, estamos fazendo a nossa parte e confiamos na sua providência. Que a paz de Deus possa permanecer entre meio de todos e vamos juntos, irmanados nessas vibrações de amores, em pensamento, ajudarmos uns aos outros. Fiquem todos na paz de Deus, na paz de Jesus. Graças a Deus.